Olá, me chamo Jennifer Evangelista da Fonseca, sou aluna de Iniciação Científica no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz, Rio de Janeiro, e irei apresentar para o terceiro ciclo de seminários online o meu artigo escolhido. O artigo foi publicado na Insects em fevereiro de 2020 e tem como título Aedes aegypti, Immunity Responses with Different Feeding Regimes Following Infection by the Entomopathogenic Fungus Metarhizonisop, e foi realizado pela pesquisadora Sara Cabral e colaboradores. Antes de adentrar diretamente no artigo, é importante lembrar o motivo do controle do Aedes aegypti. Esse mosquito, ele é um importante vetor de agentes etiológicos causadores de doenças como a dengue, a zika, a chikungunya e diversas outras arboviroses. É importante fazer esse controle para não haver disseminação dessas doenças na população. E os fungos entomopatogênicos são utilizados no controle biológico de insetos, principalmente pragas agrícolas. Então, esses fungos são importantes e podem ser utilizados como um controle biológico, pois eles atingem diversos estágios de vida do inseto. Pensando nisso, é interessante investigar quais seriam as principais respostas imunes desses insetos a essa infecção fúngica. Então, eles estudaram, de acordo com a alimentação, esse tipo de resposta. E nos insetos, a resposta imune ela é dividida também em resposta do sistema imunológico inato e humoral. Na resposta inata, né, a resposta celular, os principais efetores são os hemócitos, que vão participar da fagocitose, encapsulação, formação de nódulos, melanização e reparo tecidual. Na resposta humoral, você vai ter as três vias principais, TOL, IMD e JAK-STAT, que são vias que vão expressar os peptídeos antimicrobianos e por meio de uma cascata de transdução de sinal e estimulando também a produção de melanina e espécies reativas de oxigênio. Então, o objetivo desse estudo foi investigar as diferenças nas respostas imunológicas das fêmeas de Aedes aegypti a infecções fúngicas após uma alimentação com sangue ou com sacarose. E a partir daí compreender a participação da dieta no sistema imunológico inato e no desenvolvimento da infecção fúngica. De acordo com as diretrizes do Comitê de Avaliação do Uso de Animais para Pesquisa, o CEUA da UENF, protocolo com registro 248, eles fizeram a coleta dentro do próprio campus da UENF, por meio de ouvitrampas, dos ovos de Aedes aegypti. Esses ovos foram estimulados para a eclosão larval através da imersão em água com ração de camundongo por 24 horas. As larvas foram mantidas em bandejas plásticas e alimentadas com ração moída na hora, até atingirem a fase pupal. Quando pupas, elas foram separadas e transferidas para gaiolas até a emergência de adultos. Os adultos foram mantidos nessas gaiolas com um pavio contendo 10% de sacarose. Após a anestesia com dióxido de carbono, fêmeas de 2 a 3 dias de idade foram separadas dos machos e utilizados em todos os ensaios experimentais. O fungo utilizado foi o isolado de Metarhizonisop, obtido da coleção Exalc 818 de Piracicaba, São Paulo. Eles foram cultivados em H-saborrhodextrose a 27 graus por 15 dias antes de serem usados nos experimentos. As suspensões fúngicas foram inicialmente preparadas em Twin 80 e a concentração de conídeos determinada em hemocitômetro de Newbayer. A concentração desses conídeos foi ajustada por diluição em série. Fêmeas de 3
de 2 a 3 dias de idade receberam a sacarose a 10% ou o sangue de camundongo antes de serem expostos ao metarrizonizópio. Apenas os mosquitos que comeram a sacarose ou comeram sangue é que foram utilizados nos experimentos. Imediatamente após a alimentação, os mosquitos foram pulverizados com ml de Twin 80 ou a concentração de metarrizonizópio em Twin 80 usando a torre de Potter. Depois eles foram mantidos em vasos com cobertura de rede. A dose não restou em altos níveis de mortalidade durante as primeiras 48 horas após a infecção. Todos os grupos receberam diariamente discos de papel de filtro embebecidos em sacarose a 10%, colocados na superfície de rede dos vasos. As fêmeas, após 48 horas da infecção, foram dissecadas para obtenção de intestino médio e do corpo gorduroso. Todos os experimentos foram realizados 3 vezes com 45 insetos por tratamento, alimentados tanto com a sacarose quanto com sangue ou com controle. A sobrevivência de mosquitos infectados e controle foi monitorada diariamente por até 14 dias. As amostras de tecido desses insetos foram usadas para detectar a expressão gênica das vias imunológicas. Para a extração de RNA e síntese de qDNA, as amostras foram homogeneizadas em trisol e processadas para extração de RNA total de acordo com as instruções do fabricante. A qualidade e a concentração do RNA extraído foram avaliadas e a síntese foi conduzida em qualidades normalizadas. O RNA foi tratado com turbo livre de RNase da Thermo Fisher e o qDNA foi sintetizado a partir de 1 micrograma de RNA total. Já para detectar a expressão do gene Cactus e REL1 da via TOL, IMD da via IMD, STAT da via JAK-STAT, da presença ou ausência de infecção por metarrizonizópio, eles realizaram PCR em tempo real, com preparações de qDNA de cada grupo de tratamento. As amostras foram analisadas e as reações foram realizadas em um volume total de 15 microlitros com 0,5 micrômetros de primer. A indução ou repressão relativa da dobra da expressão gênica de amostras experimentais foi determinada e normalizada usando a proteína ribossomal RPS17, que já é utilizada como gene de referência para avaliar o perfil de transcrição de Aedes aegypti. A expressão relativa do gene foi testada com um método comparativo, em um teste de validação onde diluições em série são testadas para o gene-alvo e de referência. As curvas padrão foram realizadas usando 5 diluições em série do qDNA, de amostras que atingiu amplificação exponencial no ciclo anterior. Por fim, as comparações entre os grupos foram realizadas usando testes t-student não pareados, com intervalo de confiança de 95%, ou ANOVA, seguida pelo teste Newman-Kills, e nesse caso, uma diferença de p menor que 0,05 foi considerada significativa. As curvas de sobrevivência do mosquito foram analisadas por comparação de pares de Kaplan-Meier e as figuras geradas com o software GraphPad 6.0. Ao fazer comparações de fêmeas alimentadas com sangue e alimentadas com sacarose, tratadas com o metarrizonizópio, eles conseguiram obter curvas de sobrevivência significativamente diferentes. Todos os tratamentos controle tiveram altas taxas de sobrevivência com valores acima de 90% ao longo dos 14 dias de avaliação. No gráfico que a gente pode observar aqui, o SUC são os mosquitos alimentados com a sacarose e o BLD são os mosquitos alimentados com sangue. SUC mais 1 são esses que foram expostos ao fungo, da mesma forma o BLD mais 1. E o que não tem mais 1 são os que foram expostos ao controle, que é o Twin 80. A gente consegue observar
uma queda nessa sobrevivência do que foi alimentado com a sacarose e exposto ao fungo se comparado ao que foi alimentado com sangue e com os controles. Depois de confirmarem que a alimentação com sangue resultou na redução da suscetibilidade à infecção fúngica, eles investigaram o papel das vias imunológicas durante esse processo. Como o TOL é a principal via imunológica responsável pela resposta antifúngica, eles foram analisar seus componentes, cactos e HEL1, de mosquitos infectados e alimentados com açúcar ou com sangue. A análise da expressão mostrou que o regulador negativo cactus foi regulado positivamente no corpo gorduroso de mosquitos alimentados com açúcar. Já HEL1 não foi significativamente afetado. No caso dos alimentados com sangue, foi o inverso. Eles observaram que cactus não foi regulado positivamente, mas HEL1 foi significativamente ativo após a infecção. A análise de expressão no intestino médio revelou que cactus foi significativamente positivo em mosquitos infectados e alimentados com açúcar. Nos mosquitos alimentados com sangue e infectados, cactus não diferiu do controle. O HEL1 foi regulado positivamente em mosquitos alimentados tanto com sangue quanto com sacarose e infectados com fungo. Na análise de expressão dos componentes da via IMD, HEL2 e IMD não foram regulados de forma significativa após a infecção no corpo gorduroso de mosquitos alimentados com a sacarose e infectados com fungo. Porém, nos mosquitos alimentados com sangue e infectados com fungo, eles foram regulados de forma positiva. Caspa, que é um modulador negativo da via IMD, não apresentou regulação positiva significativa no corpo gorduroso de infectados por fungo, independente da dieta, embora tenha havido uma tendência para a regulação positiva. No intestino médio, a regulação tendia a seguir o mesmo padrão do corpo gorduroso. HEL2 e IMD foram regulados positivamente em mosquitos alimentados com sangue após a infecção. IMD foi regulado positivamente em mosquitos infectados independente da dieta. E caspa não mostrou qualquer alteração significativa em alimentados com sacarose e infectados pelo fungo, mas em mosquitos alimentados com sangue, ele foi regulado positivamente após a infecção. Em seguida, eles investigaram o nível de ativação da via JAK-STAT após a infecção de alimentados com a sacarose ou com sangue. O modulador negativo PIAS foi significativamente regulado positivo após a infecção no corpo gorduroso de mosquitos alimentados com a sacarose. Em alimentados com sangue e infectados pelo fungo, PIAS não diferiu do controle, mas sua expressão foi elevada em ambos e não significativamente diferente daquela alimentada com a sacarose. ISTAT foi regulado positivamente em mosquitos infectados por fungo, independente da dieta. No intestino médio, apenas mosquitos alimentados com sangue apresentaram expressão aumentada de PIAS, independente da infecção. ISTAT apresentou uma regulação positiva em mosquitos alimentados com a sacarose após a infecção fúngica. Para avaliar a ativação da via TOL após a exposição dos mosquitos ao fungo, foi realizados experimentos preliminares usando o RT-qPCR para monitorar a abundância de transcritos dos genes marcadores da via TOL, que são a tacina, defensina A e cecropina G. No entanto, os genes são regulados de forma cooperativa ou independente pelas vias TOL e IMD. De acordo com o padrão de expressão das diferentes vias imunológicas observadas, foi investigado se esses AMPs também foram ativados para combater a infecção fúngica.
A defensina A e cecropina G foram significativamente induzidas no corpo gorduroso de insetos alimentados com sangue após a infecção, enquanto não foi demonstrado regulação positiva em mosquitos alimentados com a sacarose. A atacina foi induzida independente da dieta após a infecção fúngica em relação aos controles. No intestino médio, a defensina A só foi regulada positivamente em mosquitos alimentados com sangue e infectados com fungos. A cecropina G foi regulada positivamente independente da dieta após a infecção fúngica, mas sua expressão foi mais pronunciada em mosquitos alimentados com sangue infectados por fungos. A atacina não apresentou regulagem positiva significativa para nenhuma das dietas em tecido de mosquitos infectados, embora esses genes tendam a aumento em sua expressão. A ativação imunológica pode ser um mecanismo de proteção para combater os potenciais patógenos invasores após a ingestão de uma dieta altamente nutricional como a sanguínea. Além disso, foi relatado que os patógenos presentes na alimentação de sangue causaram uma produção aumentada de moléculas efetoras imunológicas. As interações entre insetos e fungos entomopatogênicos são complexas. Em mosquito, as respostas imunes antifúngicas são reguladas pelas vias TOL, IMD e JAK-STAT. E aqui, nesse esquema, a gente pode ter um panorama da ativação, regulação significativa de cada via de acordo com o tipo de alimentação. Nesse estudo, os níveis de REL1 foram suprarregulados no corpo gorduroso e no intestino de Aedes aegypti alimentados com sangue. Isso colabora com a hipótese de que a refeição sanguínea ativa o sistema imunológico do inseto após o contato com o fungo, o que permite ao hospedeiro responder de forma mais eficiente à infecção se comparado aos mosquitos alimentados com sacarose. No intestino médio de mosquitos alimentados com açúcar, cactos e REL1 foram significativamente regulados positivamente, sugerindo que TOL não é fortemente ativado por infecção fúngica nesse local. Os resultados também mostraram uma regulação positiva significativa na expressão de REL2 no corpo gorduroso e no intestino médio após uma refeição de sangue. A suprarregulação de caspa, que é o regulador negativo da VMD, no intestino médio de infectados após a alimentação sanguínea, pode ser uma estratégia para evitar uma ativação imunológica exacerbada. Em Aedes aegypti, as espécies reativas de oxigênios estão continuamente presentes no intestino de mosquitos, alimentadas com açúcar. Em Aedes aegypti, as espécies reativas de oxigênio estão continuamente presentes no intestino desses mosquitos fêmeas alimentados com sacarose, mas uma refeição de sangue interrompe imediatamente a produção dessas espécies. Esse evento ocorre em paralelo com o aumento dos níveis de bactérias intestinais. Na ausência de espécies reativas de oxigênio, a ativação das vias imunológicas assume esse papel para controlar a população microbiana. Portanto, esse estudo sugere que a alimentação com sangue fornece aos insetos melhores condições para resistir à infecção fúngica. JAK-STAT foi ativado especificamente no corpo gorduroso dos mosquitos alimentados com sangue após a infecção por fungo, mas não no intestino médio. E uma interpretação para esse resultado poderia ser a rota por qual o fungo metarrhizo invade seus hospedeiros. Ele primeiro adere o conídeo à cutícula e penetra ativamente no tegumento. Então, o corpo gorduroso, que é situado logo abaixo da cutícula, responde rapidamente à presença do fungo invasor. No caso dos mosquitos alimentados com a sacarose, JAK-STAT foi ativado no intestino, o que poderia ser um importante regulador da proliferação da microbiota. Isso explica porque os mosquitos alimentados com sacarose apresentam taxas de mortalidade mais elevadas do que os alimentados com sangue,
uma vez que um possível aumento da microbiota após a infecção fúngica pode matar os mosquitos. A indução das vias de sinalização imunológica pode levar à produção de AMPs, que neutralizam os patógenos invasores. Os AMPs são pequenos peptídeos que são principalmente carregados positivamente e são produzidos pelos hemócitos corpo adiposo e intestino médio em resposta aos sinais recebidos no reconhecimento de um patógeno. A viatol ativada em resposta à infecção fúngica pode desencadear a ativação transcricional de defensina e atacina, a via MD de cecropina 1. A expressão dos genes da defensina e da cecropina observadas aqui também indicaram uma dinâmica específica da dieta. Ambos os genes foram induzidos no corpo gorduroso de mosquitos alimentados com sangue e infectados por fungos. Eles concluem esse trabalho confirmando que as fêmeas de Aedes aegypti alimentadas com sangue foram menos suscetíveis à infecção por metarhizonisóplia do que suas homólogas alimentadas com sacarose. E isso poderia ser devido à maior expressão dos genes REL1 e EMD no epitélio intestinal e no corpo gorduroso. Em geral, foi observado que as fêmeas alimentadas com sangue e infectadas pelo fungo expressaram mais genes de defesa quando comparadas com aquelas alimentadas com a sacarose. E se vocês quiserem conhecer as redes sociais do laboratório e interagir conosco, nós estamos em diversas plataformas como Instagram, YouTube, Facebook e o Twitter. É só nos seguir. Eu escolhi esse artigo porque eu me interesso muito pela temática e achei muito interessante a metodologia escolhida. Se vocês desejarem entrar em contato também pela minha rede social para tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão, fiquem à vontade.